Fala galera boa do Brasil, que bom estar com vocês de novo para a gente conversar sobre coisas legais. Vamos falar sobre quadrinhos. E eu queria conversar com vocês sobre algo que aconteceu comigo no sábado passado. Porém, antes de eu começar a conversar com vocês sobre o assunto que eu vim tratar, eu queria fazer um pedido para vocês. Por favor, dê o like. Por favor, se você der o like, você vai estar contribuindo para o crescimento do nosso canal, tá certo? E a gente vai poder continuar conversando várias vezes sobre vários assuntos, sobre vários gibis, sobre coisas legais, ok? E como eu estava dizendo para vocês, eu estava relaxado na minha casa, depois de uma semana de trabalho, tudo tranquilo, de repente eu ouço bater no portão da minha casa. E eu corro lá para atender. E qual não foi a minha surpresa quando eu recebi um correio e o carteiro entregou para mim um pacote. Deixa eu pegar o pacote. E o pacote foi esse daqui, ó. Este pacote aqui, que nós vamos abrir junto. Desde sábado que esse pacote está guardado, porque eu não queria abrir sem antes compartilhar com vocês a felicidade de receber esta encomenda. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está dentro aqui deste pacote. Porém, antes disso, roda a vinheta. Bom, então vamos ao que interessa, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu procurar direitinho aqui como que eu faço. Deixa eu ver aqui como eu faço. Aqui. Bom, essa encomenda eu comprei há um certo tempo. Hoje está tudo mais rápido, né? Eu comprei isso aqui, eu acho que faz uma semana. Vamos ao que interessa, né? Estamos aqui com a encomenda. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Abrir logo o pacote. Deixa eu ver. Isso aqui eu estava esperando há um bom tempo, porque é um lançamento, não exatamente um lançamento, porque ele já está à venda, acredito que há uns 2 anos, eu acho. Mas pode ser considerado um lançamento e também um cartão de despedida de um grande desenhista inglês, não é americano, esse cara não é americano, ele é inglês. E ele lançou esses quadrinhos aqui como uma espécie de despedida do mundo da criação dos quadrinhos. Deixa eu ver aqui, vamos lá, é uma novidade. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, ó. Monstros. Monstros de quem? De Barry Windsor Smith. Esse cara desenha muito. Há um bom tempo eu estava esperando comprar, eu estava esperando baixar, porque, sabe, logo quando uma encomenda, um quadrinho de luxo chega na banca ou chega nas livrarias, ele chega com um preço muito alto. Aí a gente que não é rico, né? A gente que não tem grandes posses, a gente tem que esperar que o mercado dê uma desaquecida e o negócio esfrie um pouquinho. E foi o que aconteceu. Logo quando foi lançado esse gibi aqui, ele estava por R$170. Algumas lojas aqui do Recife, do shopping, por exemplo, estava por 160. E eu consegui esse aqui por 105. Já uma boa economia eu fiz. Mas se não baixasse, eu iria comprar do mesmo jeito, porque é um clássico. Para quem não conhece, Barry Windsor Smith, ele foi um grande desenhista da Marvel entre outras coisas, né? Ele trabalhou também para outras empresas de quadrinhos, mas ele se tornou bem mais conhecido quando ele começou a trabalhar com a Marvel. Eu me lembro, embora, né, eu até confesso que quando eu vi os primeiros traços dele, bom, ele começou a trabalhar na Marvel em 1968, mais ou menos, e ele começou a trabalhar, se não me engano, foi com Conan. E eu, sinceramente, eu não gostava muito dos desenhos dele antigamente, não. Eu achava o desenho dele muito infantil. Eu vou mostrar aqui algumas fotografias, por exemplo, do rosto de Conan, a forma como ele desenhava o rosto, o olho. Embora ele fizesse o físico do personagem muito legal, mas eu acho que no rosto ele pecava muito. A forma parecia um desenho de criança. Aí eu não gostava muito. Mas com o tempo, né, eu comecei a entender mais ou menos a questão de trabalho e eu comecei a perceber que era o estilo dele. E cada desenhista tem sua própria forma de desenhar. Mas ele evoluiu muito com o tempo. Principalmente você percebe a evolução dele quando ele trabalhou fazendo Arma X.
a história de Wolverine, né? A origem de Wolverine. Ele trabalhou muito legal naquele gibi de Wolverine. Esse daqui, ó, desenho, observem como evoluiu. Se você comparar com os desenhos da época que ele fez, em 1968, quando ele entrou na Marvel, Conan, você via que a forma como ele desenhava não era 100%. E ele, com o tempo, foi evoluindo e chegou no estágio super legal, como esse que vocês vão ver agora. Eu vou colocar algumas fotografias, lembrando de Arma X, lembrando de outros projetos que ele participou. Esse em especial, Monstro, ele é o último trabalho dele. Ele já avisou que é o último trabalho dele. Ele não vai mais trabalhar com quadrinhos. Como eu disse para vocês, o auge da carreira dele, quando ele começou a trabalhar muito, foi entre 1968 e 95, fazendo com grandes trabalhos como Conan, como Recall, X-Men. Ele fez vários trabalhos para X-Men também. E esse trabalho aqui em especial, ele ganhou. Ele tem, deixa eu ver aqui, vamos dar uma geral nele aqui, ó. São 300, se não me engano, são 365 páginas. E ele ganhou o prêmio Eisner. Com esse quadrinho daqui, ele ganhou o prêmio Eisner de melhor roteirista. Ganhou também o prêmio Eisner como a melhor história inédita. E também ganhou o prêmio por melhor letreiramento. Um show. Esse gibi aqui foi fantástico. O mais interessante, sabe o que é? Ele terminou esse gibi aqui em 2020, 2021, mais ou menos. Mas ele não começou a fazer em 2020 ou 2021. Ele demorou 30 anos para fazer essa HQ. Incrível, né? Como é que uma pessoa demora 30 anos para fazer uma história em quadrinho? Pois é, ele demorou 30 anos fazendo essa HQ. E, aliás, pelo que diz a história, um dos problemas dele não ter agradado muito a Marvel, era pelo fato de ele demorar também muito. Ele demorava muito para fazer história em quadrinho. E isso foi que gerou muita confusão. Tem uma história até, inclusive esse gibi aqui, essa história foi baseada no que eu vou falar agora, para vocês. Ele, quando entrou na Marvel, ele diz que o sonho dele era desenhar Hulk. Naquela época, em 1968, o Hulk estava bombando. E o sonho dele era desenhar Hulk. Quando ele chegou na Marvel, mostrou o estilo dele, trabalhou legal, viram que ele tinha um bom estilo. Na época, se não me engano, o Hulk já não era mais desenhado por Jack Kirby. Bom, eu não sei, mas foi mais ou menos isso. Então, ele, quando chegou, ele tinha boas ideias para Hulk. E uma das razões pelas quais ele queria trabalhar com Hulk era justamente por causa disso, por causa das ideias dele. Ele tinha a ideia de contar a origem do Hulk. E pelo pensamento dele, ele queria deixar uma explicação quando contasse a história, a origem do Hulk, uma história que explicasse por que ele era tão furioso. E ele criou um enredo que dizia assim, psicologicamente ele já era abalado, porque desde criança o pai dele o agredia muito, o agredia demais. E o que aconteceu? Quando ele sofreu a mutação pelos raios gama, né? Aquela ferocidade do Hulk não era somente por causa dos raios gama, né? Os raios gama. Aquela ferocidade dele era justamente por causa do próprio intelecto dele. Ele tinha guardado muita raiva. E essa raiva vinha por causa justamente da forma como o pai dele o tratava. O pai dele era muito violento, batia nele. Inclusive, quando a Marvel gostou muito da ideia e deu para ele o projeto. Gostou muito da ideia e deu a ele a liberdade para fazer essa história em quadrinhos. Só que quando chegou, ele começou a fazer, só que como eu disse para vocês, esse gibi aqui demorou quanto tempo para ser feito? 30 anos. Quando a Marvel pedia para que uma história fosse feita, ela não queria que a história fosse feita em 30 anos, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Ela queria que a história fosse contada rápido, fosse feita rápida, porque o mercado estava efervescente. Então, era botar gibi no mercado. E ele começou a fazer a história, só que ele demorou demais. Aí o Stan Lee ficou impaciente. Aí qual foi o pensamento dele? Não tem como. Esse cara demora demais. Vamos passar o projeto do Hulk para outra pessoa. Depois ele vê o que ele faz da vida.
eles passaram um projeto para o roteirista Bill Mantlo. Aí é quando começa a raiva de Barry Smith da Marvel. Ele ficou muito irado, sabe por quê? Ele ficou muito irado porque teve um problema. Quando a Marvel passou para Bill Mantlo o projeto, foi na época em que estava sendo feita, aqui ó, o Hulk, a saga da Encruzilhada, muito conhecida na década de 90, 80, não sei. Enfim, essa saga da Encruzilhada aqui foi colocada a cargo de Bill Mantlo como roteirista. Por quê? Porque o nosso querido Barry Smith era muito lento e não ia ser capaz de pegar um projeto tão longo. Aí é onde entra o problema. A ideia de se fazer o Hulk furioso e explicar a ferocidade dele por causa do passado, ela foi mais ou menos feita passada aqui por esse gibi, por Bill Mantlo, e na página 305, deixa eu mostrar aqui para vocês, página 305, foi uma coisa que deixou Barry Smith extremamente irritado. Porque na página 305, Bill Mantlo começou a contar algumas coisas da infância de Robert Bruce Banner. E aqui, ó, notem, ele já começa a demonstrar Bruce pequenininho, tratado muito bem pela mãe, porém o pai era um cavalo de violento, e enquanto a mãe criava ele direitinho, tratava ele com todo o amor, o pai simplesmente não tinha nenhum sentimento pelo filho. Olha essa cena aqui, que cena grotesca. O menino vai passar pela frente do pai, o pai simplesmente dá um tabefão na cara do menino, o menino sai voando. Então, quando Bill Mantlo viu esta cena aqui no gibi, ficou extremamente furioso, porque ele acreditou que a Marvel roubou a ideia dele. Porque a ideia de que a infância de Bruce foi responsável pela fúria do Hulk foi demonstrada aí nesse gibi. Então, houve aquela guerra. E o nosso querido Barry Smith não quis mais conversa com a Marvel. Começou a trabalhar em vários projetos. E ele, 30 anos atrás, começou a trabalhar em vários projetos, né, que não eram mais pela Marvel. Inclusive, começou a trabalhar nesse projeto aqui que eu estou mostrando para vocês. E esse projeto aqui é interessante porque esse projeto aqui é como se fosse uma crítica à Marvel, também à sociedade. Por quê? O nome do gibi é Monstros e conta a história de um indivíduo que passou por uma experiência do governo, né? E eu não li ainda, mas eu vou dar uma conversada por cima do que eu vi, né? Das sinopses que eu vi. Ele recebeu um tratamento químico e ele se transformou num monstro, o rapaz. E o rapaz, ele era furioso, tornou-se muito furioso porque ele também apanhava quando era criança, apanhava do pai, e isso fez com que ele se tornasse um monstro. Porém, quando ele recebeu o tratamento químico, inclusive, aqui tem um desenho de Adolf Hitler, isso aqui era um projeto para criar um super soldado monstruoso, que foi um projeto criado por Adolf Hitler e a Swastika, né, para desenvolver super soldados, não assim soldados de verdade, alguns seres que fossem desprovidos de consciência e simplesmente pensassem em matar. E ele tinha isso, o rapaz tinha isso, porque ele foi criado por um pai abusivo e ele já tinha em sua natureza essa coisa de ser extremamente violento. Mas não é uma crítica somente à Marvel e essa situação que o Barry Windsor passou. É uma crítica também à sociedade, porque ela fala aqui também de seres humanos que são tão monstros quanto o rapaz que passou por essa experiência para se transformar em um monstro. Então, nós vimos aqui monstros como Adolf Hitler, nós vimos monstros também como soldados nazistas, da Swastika, políticos. Então a gente vê aqui nesse gibi uma crítica, não é um gibi de super-herói, tá certo? A princípio, se você pegar, que é muito legal, se você conseguir esse gibi aqui, não venha com a ideia de que é um gibi de super-herói, não. Não é. Na realidade é uma história de terror. É uma história de terror que fala sobre a criação de monstros
para o exército de Hitler, mas também fala sobre os monstros que eram os soldados de Hitler e os vários políticos que se envolveram com ele. Então é uma crítica também à sociedade e os monstros que a sociedade produz. Vale a pena você conseguir esse gibi. Ele é muito interessante. Os traços de Barry Windsor estão bem maduros aqui. Não estão mais com aquela cara de desenho infantil como no começo de Conan. Você vê aqui que ele já está com traços bem adultos, traços muito bons. E uma das razões pelas quais ele demorava tanto para fazer história em quadrinho era justamente por causa disso. Ele prezava muito pelos detalhes. Ele era muito... Se você pegar aqui, são detalhes incríveis. Aqui, ó, você vê aqui, ó, essa foto. Inclusive, ó, eu vi essa página aqui e me lembrei uma entrevista que Barry Windsor deu depois que terminou essa história em quadrinho. Um repórter chegou para ele e foi conversar, né, sobre essa obra maravilhosa que era a despedida dele do mundo dos quadrinhos. Ele disse que queria realmente há muito tempo se despedir dos quadrinhos. Ele não gosta. E é isso que é incrível, né? Ele não gostava de desenhar. Era quase como se fosse um tormento para ele ter que passar o dia com um lápis, uma pena inglesa, desenhando. Para ele era praticamente um tormento. Ele não gostava. Inclusive, essa resposta veio porque o repórter perguntou a respeito dessa página aqui. Ele disse assim: poxa vida, senhor Windsor, senhor Smith, isso aqui deve ter sido muito divertido de fazer, né? Você desenhou o helicóptero e um monte de o barulho, a onomatopeia, né? Correspondente ao barulho das hélices. Você deve ter se divertido muito, né, senhor Smith, para fazer essa página. Aí ele disse que era justamente o contrário. Ele não se divertiu de jeito nenhum. A única coisa que ele pensava quando ele estava fazendo essa página é porque fazer o whoop das páginas ia fazer com que ele não precisasse se preocupar em desenhar as hélices do helicóptero. Vê que coisa incrível. Daí a gente analisa e vê como era um tormento para ele passar o dia desenhando. O que é incrível, né? Uma obra de 300 páginas, 365 páginas, ele desenhou durante 30 anos, sendo atormentado pela obra durante todo esse período de tempo. Foi por isso que depois que ele terminou de desenhar toda a história que ele publicou, ele deixou bem claro que era a despedida dele, que nunca mais ele queria pegar um lápis para desenhar. Incrível, né? Mas, enfim, é uma história muito massa. Eu diria que ele fechou a carreira dele com chave de ouro e ele realmente mereceu, recebeu o prêmio Eisner, que é o prêmio dado à melhor HQ que foi criada durante um determinado ano. Agora, eu não vou mostrar tudo, porque eu acho que vocês merecem ter essa história em quadrinho. Eu não vou mostrar mais nada. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Se tiver a oportunidade de comprar, compre, porque é um verdadeiro espetáculo essa HQ. São 365 páginas, formato de luxo, ele é bem grande, a capa não é capa dura, ela é uma capa de cartão, mas independente de ser capa dura ou cartão, vale a pena, gente. Compre, garanto que vocês não vão se arrepender. A nossa conversa termina por aqui. Foi uma alegria muito grande a gente voltar a conversar sobre história em quadrinho, e em especial sobre essa obra de arte que foi lançada, que é a despedida de Barry Windsor Smith do mundo das HQs. Então, gente, foi uma alegria conversar com vocês. Na próxima semana a gente se reencontra e vamos conversar mais uma vez sobre as coisas maravilhosas do mundo da nona arte. Então, tchau e até a próxima semana.